Opa pessoal, tranquilo? Hoje eu tô liberado pra responder qualquer pergunta de vocês, então manda uma pergunta aí na caixinha de perguntas do Instagram, qualquer coisa que eu vou responder, tamo junto. Opa pessoal, tranquilo? Hoje eu tô liberado. Qual é meu mutante favorito? Então pessoal, essa pergunta é bem interessante aqui. Qual é meu mutante favorito? É claro que é o Magneto. Para os fãs de plantão do MCU, talvez os X-Men não sejam a equipe mais importante, mas indiscutivelmente eles são sim a equipe mais importante da Marvel, que segurou a editora por anos junto do Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. Os Vingadores eles ficam ali no banco de reserva meio sozinho isolado. Enfim, eles foram criados no ano de 1963 pelos gênios Jack Kirby e Stan Lee e seguiram com HQs durante todos os anos 60. O grupo foi criado por pedido de fãs que queriam uma nova equipe na Marvel, já que a maioria dos títulos eram de heróis solo. Para facilitar o desenvolvimento do poder de todos eles, que precisaria ser explicado, o Stan Lee decidiu que todos teriam poderes desde que nasceram. A primeira história dos X-Men trazia Charles Xavier, o líder da equipe que possuía um sonho de igualdade entre humanos e mutantes que eram perseguidos pela sociedade. Para chegar nesse sonho, ele junta uma equipe composta por 5 jovens, sendo eles Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Jean Grey, para protegerem o mundo humano de ameaças e seus iguais da repressão. Às vezes lutando contra a Irmandade dos Mutantes do Magneto, além de lidarem com seus próprios problemas pessoais. O sucesso foi inevitável. Os mutantes eram representados como seres humanos aprimorados que, por serem diferentes, eram marginalizados pela sociedade, mortos por serem considerados criaturas odiadas por Deus, sofrendo segregação e preconceito, o que foi um deleite para os leitores que se identificaram intimamente, não só pela ação, mas pelas histórias e pela temática. Os anos 60 foram marcados pela luta por direitos civis da população negra, o que foi inspiração para os X-Men. Então, eu quero deixar um áudio de uma pessoa iluminada, muito importante pra muita gente, que infelizmente não tá mais entre nós, mas exemplificou da forma mais pura o significado dos X-Men, e eu não podia deixar de fora tanta luz de uma pessoa tão incrível. Infelizmente não tá mais entre nós, mas ainda pode deixar sua luz pra muitas pessoas, então eu espero que vocês gostem. Bom, X-Men é uma obra que em 1954 a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a separação entre negros e brancos em instituições de ensino, mas uma boa parte da população branca não ligou muito e continuava segregada nos restaurantes, nos ônibus e em praticamente todos os locais públicos. E o que isso tem a ver com os X-Men? Quando Jack Kirby e Stan Lee criaram os quadrinhos dos X-Men nos anos 60, era uma metáfora da luta dos direitos civis que a comunidade negra norte-americana enfrentava. Magneto representava o radicalismo de Malcolm X e Xavier o pacifismo de Martin Luther King. Sabendo de tudo isso, a gente pode começar a falar da obra-prima e melhor animação dos X-Men já feita, X-Men Evolution. Começando, claro, primeiramente pela criação. Lembrando que as informações como criação foram tiradas da wiki estadunidense da equipe da Marvel, que eu vou deixar aí na descrição. A série durou no total 4 temporadas, com 52 episódios, de 4 de novembro de 2000 a 25 de outubro de 2003, sim. Pouco tempo. Um dos pontos principais do novo conceito dessa série foram os designs das novas roupas. Os primeiros esboços de arte conceitual mostravam os X-Men com trajes clássicos, aqueles amarelo e preto, e personagens bem diferentes. A série foi criada com forte contraste com a série animada dos X-Men dos anos 90. Os criadores pretendiam levar os X-Men de volta às suas raízes, como estudantes do ensino médio aprendendo a controlar seus superpoderes, como quando os quadrinhos os chamavam de os mais estranhos adolescentes do mundo, enquanto a série da Fox
Fox refletiu o papel então atual dos X-Men como lutadores pela liberdade, lutando contra a perseguição e intolerância contra mutantes. X-Men Evolution usou o tema dos poderes mutantes, obviamente, para esse mesmo tema que eu falei, mas também como uma metáfora para a luta da adolescência, e não tem nada que defina melhor essa série do que isso. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Primeiramente, a série apresenta seus personagens como adolescentes, cada um com seus devidos dilemas. A série traz uma versão mais jovem dos personagens, adaptando muito bem as versões dos primeiros anos da equipe nos quadrinhos, trazendo a formação original da equipe. Eles ainda estão aprendendo muito como trabalharem juntos, com alguns erros constantes tomando a equipe. A tua mira tá boa hoje. Esse senso jovem da equipe traz os dramas adolescentes unidos aos seus poderes caóticos que os fazem se sentirem separados da sociedade, e o fato da equipe do Magneto se utilizar disso para atrair alguns desses jovens pro seu lado, o fato do Noturno ter medo de mostrar sua verdadeira forma. Feliz? Como eu posso ser feliz com esta aparência? Eu assusto as pessoas. O torna alguém isolado e separado do resto da sociedade. Aqui a gente vê que a Fundação Xavier é muito além de uma fundação para formar super-heróis, mas um local para que pessoas deslocadas encontrem seu lugar. Eu sou normal. Claro que é normal, Kurt. Mas não por causa dessa máquina. A Tempestade tem razão, Kurt. Normal é o que você realmente é. Nunca pense o contrário. Isso é só um disfarce. Um disfarce para que você não seja perseguido pelos que não entendem os seus dons. Esse discurso é realmente muito bonito, e é interessante que eles entendam que se esconder não é o que deveria ser feito, mas num mundo tão intolerante, talvez, por enquanto, seja a única forma. Noturno vive um drama de não acreditar que aquele seja seu verdadeiro lugar. Para uma pessoa que sempre viveu deslocada, finalmente achar um lugar é difícil de se aceitar, mas o acolhimento recorrente dessas pessoas, para que ele se sinta bem, se sinta incluído e válido, o faz encontrar o seu verdadeiro lugar dentro da equipe. Gosto que a série dá o devido foco ao Ciclope como líder da equipe dos X-Men, ao invés de colocar apenas o Wolverine como esse líder maior e mais importante, e colocar o Ciclope como o corno que perde a Jean Grey. Algo que infelizmente se tornou base nos filmes live action. A personalidade do Ciclope não se define só no triângulo amoroso da Jean e do Wolverine, afinal isso não acontece aqui, esse triângulo amoroso nem existe, graças a Deus que não, eu sempre achei ele muito estranho. O relacionamento da Jean e do Scott é muito mais interessante, começa como uma amizade, mas se desenvolve em algo muito maior e especial. O Ciclope é um líder muito mais forte, protegendo os outros mutantes ao seu redor, independente de quem sejam, como mostrado no primeiro episódio. Personagens novos dão um charme a mais à série. A presença do Spike, da Kitty, da Vampira, acaba criando toda uma trama diferente para cada um. Existe um receio guardado, por exemplo, do Ciclope pela Vampira, eles colocam a garota como vilã em um dos treinamentos, e existe a preocupação do personagem em si, do Ciclope, em incluí-la dentro da equipe. O fato dela poder se afastar cada vez mais dele por causa desse tratamento, apesar de que a garota não se sinta tão confortável dentro da equipe, principalmente pelo seu poder ser especificamente retirar poderes, ou seja, ela não se sente incluída ali, ela sente que ela sempre vai ser deixada de lado. O Wolverine aqui também não é apenas um brutamontes lutador, ele realmente é bem fiel ao Xavier, obedecendo suas ordens e se unindo até aos vilões quando preciso para salvar os seus amigos. O Wolverine inclusive é um ótimo líder, o que prova que aquele brutamontes selvagem não é sua única habilidade. Cada vez mais personagens vão sendo adicionados no plot e todos eles são bem legais. Tem o Fera, tem o Bob, o Homem de Gelo, por exemplo, e muitos outros, trazendo diversos personagens da formação principal, por exemplo, além da própria equipe dos vilões adolescentes, que acaba se juntando à equipe principal em diversas outras ocasiões. Os trajes são muito bons, apesar de modernizados, ainda mantêm os aspectos que tornam os originais tão especiais, seja nas cores ou nas características particulares de todos os personagens. As batalhas são muito bem coreografadas, muito épicas e dignas dos grandes poderes dos X-Men. Uma equipe que tem um cara que solta raio pelo olho, uma mulher que usa eletricidade em tempestades, outro capaz de sugar poderes, tudo isso é muito épico, é épico demais para não ser bem representado em tela, e aqui eles sabem muito bem criar essa emoção gigante de ver todos lutando ao mesmo tempo, combinando poderes, enfim, é muito bom. Sobre os vilões, Magneto, por que você está aqui? Eu vim te fazer um elogio. Os seus novos pupilos parecem estar florescendo sob a sua tutela.
Eles estão indo muito bem. Estou me referindo ao desenvolvimento dos poderes mutantes deles. Estou orgulhoso deles. Orgulhoso. Mesmo assim, não confia neles. Mas eu confio neles com a minha vida. Mas não com a verdade. O Magneto é imponente e aparece em momentos bem obscuros, escondido na escuridão, somente em momentos pontuais para confrontar o Xavier, construindo um vilão que é misterioso e, mais importante, perigoso. Não colocar ameaça de primeira assim faz com que a tensão seja muito maior, afinal a gente sempre vê esse vilão ali no canto, meio na escuridão, aparecendo como um ser quase divino. O roteiro sempre insiste em lembrar o telespectador de como ser mutante faz parte do que formam esses jovens. Isso não é uma vergonha, o foco da série é muito menos nos mutantes já definidos, como a Tempestade e o Wolverine. Ela investe mais nessas versões jovens como foco, colocando esses personagens mais velhos como mentores, menos protagonistas. Apesar do desenho tentar investir nas figuras como principais na divulgação, na série dos anos 90 e na abertura, aqui realmente são os jovens que tomam conta. Olha, eu acho... Não. Eu aprendi que a honestidade é muito importante com as pessoas com que a gente se importa. Pelo menos pra mim. A série ensina sobre honestidade e como sempre a gente deve se compromissar com a verdade, como isso é importante para a formação de jovens. Eles se divertem como crianças, muito parecido com o que rola no filme X-Men Apocalipse, o que já é um motivo para eu gostar pelo menos um pouquinho desse filme. Eu gostaria muito de ver isso no MCU, talvez, se eles forem trazer os X-Men. Ao final da primeira temporada, a gente tem o irmão do Scott, Alex Summers, que supostamente tinha morrido, e Scott se culpa por não ter encontrado o irmão antes, já que seus pais morreram em um acidente de avião. É legal ver como o Wolverine entende muito bem o Scott nessa situação, afinal ele passou por algo parecido. Alex acaba indo pro lado do Magneto, que, como eu disse, sempre aparece de forma enigmática, mas aqui nesse episódio tem sua presença totalmente revelada. A presença do Magneto é sempre tentadora, de um líder que supostamente entende os seus seguidores. Eu já senti isso. O quê? O quê? De onde você surgiu? Eu vim para te ver, porque sei que... Não, você não sabe de nada. Cai fora, seu mala. Ele vem como um ser salvador, sempre com uma voz profunda, quase divina, acompanhado de uma trilha igualmente divina, como se fosse um messias dos mutantes. É mais pro anticristo, na real. Essa representação é uma antítese ao Xavier, que sempre aparece como um mestre poderoso, mas humilde, sempre se colocando à altura dos seus alunos, não como alguém superior, capaz de curar todos os seus problemas, mas sim um suporte capaz de ajudar e não capaz de terminar com todos os problemas. Tomando cuidados para segurar a nossa sobrevivência. Nós dois sabemos que a espécie humana não vai apenas aprender conosco, mas vai nos temer, porque nós somos o futuro. E o que os homens temem, eles maltratam. Então eu estarei pronto para eles. Ele é mais pé no chão, e isso diferencia os dois aqui. Tanto que, inclusive, nas cenas, a gente sempre vê o Magneto voando, sem tocar o chão, sempre acima do telespectador, enquanto o Xavier se mostra abaixo, no mesmo nível, de forma humilde. O discurso do Magneto não é totalmente inválido, e é compreensível, principalmente pela posição que ele foi obrigado a tomar nesse mundo. Só que é meio difícil simpatizar com ele, quando constantemente ele é colocado como um ser divino. Aqui a gente tem um vislumbre do personagem sem sua aura divina, colocando todos os mutantes um contra os outros para ver quais serão os mais dignos para viverem em um mundo sem humanos. Magnus, não faça isso. Nós podemos nos apresentar à humanidade como amigos, não como inimigos. Você é um idealista, Charles. Eu sou realista. Sim, Xavier é um idealista, alguém com ideias positivistas e até distópicas. Magneto procura a sobrevivência dos mutantes a qualquer custo. Já o Xavier, a coexistência. É um clichê que a gente já tá acostumado, mas por aqui ser uma série, a gente tem mais tempo de tela, a gente vê esse dilema muito mais bem desenvolvido. O Magneto não quer matar o Xavier. Ele o vê como igual e não realmente acredita que a sua morte é necessária. Ele até mesmo sequestra alguns dos X-Men para trazê-los ao seu lado de forma forçada, para que não sofram as consequências do restante dos seres humanos. A questão é que o Magneto escolhe deixar os mais fracos ao invés de conservar todos os mutantes. Ele se sente no poder de tomar essa decisão como um deus, acima de todos e do seu livre-arbítrio, mas sendo apenas um homem com muito poder, com ótimos motivos, mas péssimas decisões. Magneto quer manter essa nova irmandade em um asteroide e deseja evoluir os poderes dos mutantes ao seu máximo. Um dos momentos mais marcantes é quando
Scott fica ao lado do Magneto por conta do seu irmão e aceita evoluir seus poderes. Tudo era a nossa chance de nos unir, todos nós. Nos unir? Pra quê, Scott? E a que custo? Olha só o que o Magneto fez com vocês. Ele me ajudou. Eu evoluí. Chega de treinamento, chega de óculos. Os meus poderes agora estão nas minhas mãos. Aí você atacou seus amigos com eles. Que união é essa? Ele se entrega ao ódio, ao medo, à vergonha de não poder se mostrar para outros seres humanos ao acreditar que talvez naquele momento o Magneto estivesse certo. Eles evoluem junto do Magneto. Mas a que custo? Ambos perdem seu lugar ao lado da equipe do Xavier. O Scott se tornou poderoso demais com as modificações e a evolução, e apesar de poderem se manter sim com o vilão, eles escolhem novamente a sua equipe original. Eu adorei essa relação do Scott com Alex, realmente ambos possuem uma ligação muito forte, principalmente por usarem seus poderes em conjunto para impedir a destruição pelo asteroide que o Magneto taca no planeta. E claro, voltando ao normal em seguida, ao fazer a escolha certa. Me desculpem, vocês todos. Professor, o senhor sabe, eu fiz uma escolha ruim. Foi apenas uma escolha mal informada. Mas devemos nossas vidas a você e ao seu irmão. Realmente escolhas ruins acontecem, a gente comete escolhas ruins direto, toda hora, e tudo bem. As pessoas que nos amam nunca vão nos julgar porque elas entendem, e as pessoas que a gente ama se tornam uma família. Aqui a Organização Xavier, apesar de não serem todos de sangue, não é só uma organização, não é só uma instituição, mas uma família. Todos nós, juntos, unidos, porque nós somos os X-Men, mano. É como se nos escondêssemos por vergonha. O que tem se as pessoas souberem? É porque muitas dessas pessoas simplesmente não estão prontas para aceitar o fato de que há mutantes na Terra. Olha, Scott, eu não estou te culpando pelo que fez. Na verdade, eu teria feito o mesmo em seu lugar. Só estou dizendo que você tem que fazer o que pode, sem revelar o que você é. O fato deles se esconderem constantemente é uma dúvida dos adolescentes. Claro, essa época das nossas vidas é sempre tomada pela vontade de nos revelarmos, de mostrar a nossa forma verdadeira, mas ter que suprimir isso é difícil. É difícil entender que isso é pela sobrevivência deles. Tá muito além disso e é triste. É triste saber que muitas pessoas na vida real, fora da ficção, precisam se esconder de quem realmente são, por medo, por opressão, por não terem escolha, sendo sua única forma de sobrevivência no mundo, de se manterem literalmente vivos. É angustiante. E eu gosto como essa organização do Xavier é algo que realmente acolhe não só mutantes, mas também mutantes em crise, como a Tabata, uma mutante usada pelo próprio pai para assaltos com a justificativa de que o dinheiro seria para sua mãe. É um episódio que explora o drama de uma personagem aleatória, e isso faz parte da série no geral, não se focando somente nesses personagens mais importantes e relevantes para o público, mas nos dilemas de pessoas especiais exploradas por relacionamentos abusivos com pessoas de intenções duvidosas. Na segunda temporada a gente vê a paranoia da Jean Grey com seus poderes. Jean? Como é difícil controlar algo tão grande sendo tão jovem. O que torna os X-Men tão especiais é essa identificação com o público. Enquanto o Homem-Aranha era importante para um grupo seleto, aqui a gente tem diversos grupos sendo representados ao mesmo tempo. Não só em questão de personalidade, mas etnias e raças diferentes. Afinal, a gente tem diversos personagens com etnias diferentes. A gente tem o Mancha Solar, que é brasileiro, tem a Ororo, que é africana, enfim, tem muita coisa. A aparição do anjo é algo que, ironicamente, é bem angelical. A sua aparição é como algo divino, que levanta dúvidas sobre religiosidade no mundo, trazendo a crença do povo dentro dessa narrativa, acreditando na aparição de seres divinos. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a sua vã filosofia. E como ele é adorado pelo povo depois que aparece, até o momento que comete um erro. E a narrativa do público faz com que esse antigo anjo adorado se torne alguém odiado por ser diferente dos demais. A culpa é dele. Ele empurrou a garota no rio. Eu vi. Eu também vi. Não. Esse cara não é anjo coisíssima nenhuma, é uma aberração. É uma aberração. É isso mesmo. Por apenas um único deslize, provando que independente do que aconteça, os seres humanos são capazes de negar seus próprios salvadores daqueles bem intencionados apenas por serem diferentes. Alguém que vive com medo e autopiedade
imaginando se foi amaldiçoado ou abençoado. Escuta, eu não sei o que está querendo, mas eu não vou ouvir. Você percebe que dom maravilhoso você tem. Você pode voar, pode fazer o que todo mundo sonha, mas vive só, se escondendo de vergonha. Não precisa ser assim. A série coloca uma discussão religiosa sobre dons. O Magneto é o que representa a tentação pro anjo de alguém puro, de boas intenções, tentando ser corrompido. E claro, como qualquer lindo episódio de X-Men, ele se encontra ao lado da equipe, e essa mensagem é bem recorrente, mas permanece sendo muito linda e atual. É bem piegas e brega, com certeza, mas é meu jeitinho. Pra que ser lógico quando é mais fácil sentir emoções de vez em quando. Em um dos episódios mais legais, a gente tem a aparição da SHIELD, do fucking Nick Fury e do Capitão América, velho. Eu amei, mano. Foi inesperado pra mim essa aparição, mostrando até o Capitão congelado. É legal ver que o Wolverine e o Capitão eram amigos de verdade durante a guerra. Saiba que nós vamos achar essa cura. Eu prometo isso. Porque você e eu fomos uma grande equipe. Eu estarei aqui quando você sair. Outros personagens que acabam aparecendo, no episódio do Anjo, por exemplo, aparece a Torre Stark lá na cidade de Nova York, e também tem um momento que o Anjo tá lendo ali um jornal do Clarim Diário, que obviamente faz parte ali do lore do Homem-Aranha. Então, de certa forma, é possível acreditar que todos eles se passam no mesmo universo. Aqui a gente tem mais um dilema do Noturno. Nem sempre o garoto quer continuar se escondendo, vivendo e se escondendo. Tá tudo bem? Tudo. Crescendo desse jeito. Eu já ouvi isso antes. Essa situação dele e essa fala dele é uma inspiração clara na vida de homens e mulheres que vivem sofrendo preconceitos desde a infância, tendo que ouvir constantemente o mesmo discurso de se manterem em silêncio, não se importarem, de aceitarem por aquela ser a realidade. Isso não é justo e nunca vai ser. E a série sabe muito bem mostrar isso. O próprio Noturno vive nesse dilema de acabar se tornando como a sua mãe, que é a Mística, e escolhe até mesmo não machucar o Magneto para não se tornar como ela. A presença da Feiticeira Escarlate aqui é muito boa. Aquela é uma mulher psicótica tomada pela loucura. Enquanto o MCU acha que sabe lidar com a loucura da Wanda, principalmente, a gente vê aqui uma pessoa que claramente precisa de ajuda, nada mais, e que não encontra em lugar nenhum. Seu comportamento agressivo vem de um histórico de abusos, principalmente vindos das pessoas que supostamente deveriam ajudá-la. Seus poderes também são muito mais do que poderizinhos vermelhos de plasma, mas ela realmente se prova uma mutante poderosa e única. Não estão tratando você bem aqui? Eu só quero sair daqui. Ela se sente abandonada pelo Xavier e ela é mantida presa ali no manicômio, mesmo com a promessa de que ela pode se juntar à instituição do Xavier futuramente. Isso faz a garota se tornar um alvo fácil da equipe da Mística. Os poderes de magia dela são o foco aqui. A chama é a sua raiva. Ela se extinguirá com a serenidade. Não deixe que ela domine. A raiva é forte, mas você é mais forte. Papai! O controle da sua raiva e dos seus traumas para que ela saiba controlar os seus poderes é algo crucial. A garota se sente abandonada, deixada pelo próprio pai, que é o Magneto, e por aqueles que amava. Isso é um drama angustiante e faz o descontrole da garota ser muito mais compreensível. Você nasce diferente, com poderes, sem controle, e para resolverem isso, eles te abandonam dentro de um manicômio. Como você pode se tornar alguém controlado depois de tantos traumas de uma vida inteira? A garota foi abandonada pelo seu pai, demonstrando também quanto a falta de uma figura paterna e o abandono podem marcar alguém pro resto da vida. Nós não somos todos iguais. Alguns lutam por boas causas. Ao final da segunda temporada, a gente tem os humanos temendo os mutantes, da forma que o Magneto e o Xavier previam. Os humanos tentam exterminar os mutantes utilizando os sentinelas, máquinas capazes de se adaptar para qualquer poder mutante. Mais uma vez, o medo de pessoas diferentes traz intolerância, violência e dor. Eu adoro que a gente tem o Mancha Solar nessa versão, tem brasileiro, tem latino, tem personagem africano, enfim, tem uma diversidade absurda que vem diretamente dos quadrinhos. Eu amo
amo o romance do Gambit e da Vampira aqui, é algo muito tentador, é um romance daqueles que definitivamente parece que nunca daria certo, mas existe uma química intrínseca muito boa. Obrigado, Sky, por me fazer apreciar esse romancezinho super fofo. Nesse episódio, os X-Men são totalmente revelados pro mundo. No caso, a equipe é revelada. Senador, acha que são homens ou monstros? E se são humanos, podemos confiar neles? São invasores alienígenas ou algum tipo de mutação estranha? Trazendo dúvidas e questionamentos absurdos, mais uma vez, de pessoas amedrontadas. As consequências não param aqui, mas continuam com a destruição da Mansão Xavier e do disfarce da Mística como Xavier, trazendo consequências para toda a terceira temporada. Nela, a gente tem uma mudança do status quo dos personagens. Agora eles não têm uma casa, não têm um líder, eles não têm o que acolhiam eles e protegiam do mundo exterior, inclusive sendo perseguidos pelas autoridades humanas por serem diferentes. Eu sei que eu repito muito essa parada deles serem diferentes aqui, mas é realmente angustiante ver que por esse simples motivo a humanidade tenta apagá-los de qualquer forma, como se eles fossem monstros. As identidades dos personagens são reveladas para todo o mundo, e o próprio mundo se torna um lugar repleto de desconfiança e medo, tudo isso por conta de pessoas que só queriam viver em paz. Por mais que pareça patético e bizarro uma humanidade assim, é triste saber que a nossa humanidade é exatamente desse jeito. Falando de compatriotas americanos e opressão, os mutantes começam a viver nas ruas, perdidos, sem um lar, sem um lugar para ficarem, e eu acho que esse é um dos arcos mais poderosos da série e como ele afeta os seus membros. Humanos e mutantes não podem conviver em paz. A questão é que a Mística até mesmo consegue convencer os mutantes de que talvez o Xavier tivesse errado, afinal toda aquela opressão tá simplesmente acabando com o psicológico de todos eles. A gente descobre que os mutantes têm vivido nos esgotos muito antes, escondidos, isolados, à margem da sociedade, como já ocorreu na vida real com diversos grupos étnicos que tiveram que se afastar dos centros da sociedade por puro preconceito. Vocês entendem a importância da existência dos mutantes, da existência das histórias dos X-Men? É muito diferente de uma história da Liga da Justiça que você vê e você acha da hora ver como a ação é interessante, mas aqui é diferente. Aqui tem um significado, tem um tema, não é só algo fictício, mas um reflexo do nosso mundo. O que significa isso? Quem são vocês? Somos mutantes. E essa casa às bruxas tem que parar agora. A gente tem diplomatas, homens brancos no poder, decidindo por minorias. Isso acontece num desenho do início dos anos 2000. E ali na frente a gente tem uma mulher negra lutando pelos seus direitos e pelo seu povo. Pode não parecer pra alguns, mas cara, isso é muito forte, é poderoso. No mundo cheio de preconceito, no mundo onde a perseguição é constante e a esperança parece perdida, a gente tem líderes poderosos que se sobressaíram e decidiram dar a sua cara e se mostrarem pelo seu povo. Para simplificar ao máximo, temos que aprender mais. Precisamos abrir a mente. E precisamos dar mais tempo a essa questão dos mutantes. E assim foi. No momento que os mutantes se mostraram, a visão do mundo mudou, mas não completamente. É difícil quebrar um mundo cheio de preconceito de um dia para o outro, por isso a luta continua todos os dias, e é por isso que até hoje a gente vê lutas constantes das populações negras, por exemplo, pelos seus direitos, porque essa luta ainda não acabou, e ela só vai acabar quando tudo estiver bem. Toda essa temporada continua mostrando os mutantes sendo oprimidos. Calma aí, Evan. Fica frio. Tá legal. Sendo até chamados de terroristas, considerados problemas, falhas no ser humano, com alguns até querendo se aproveitar dos poderes dos mutantes. É uma realidade assustadora que, como eu disse, é igualzinha à nossa. A série, ao invés de simplesmente fechar o arco, continua com ele ao longo da temporada. Esse tema não acaba, ele continua sendo o tema principal. Eu poderia vir até aqui, invocar a 4ª e 5ª emendas, ou citar alguns discursos passionais de famosos defensores dos direitos civis, mas para ser sincera, eu não quero. A maioria de vocês tem filhos, e vocês os amam pelo que eles são, não pelo que podem ou não fazer. Há uma chance de que um deles venha a ter um GNX avançado, e quando crescer, será considerado mutante. Vocês vão amá-lo assim mesmo, mas as pessoas vão odiá-lo, e vão querer feri-lo. Vocês vão ansiar pelo dia em que seu filho possa viver em um mundo seguro. Bom, esse mundo pode começar agora, com
vocês se permitirem que mutantes frequentem escolas públicas. Obrigada. Eu sempre me espanto com as grandes coisas que construímos a partir das cinzas da tragédia. Porque mesmo em face do preconceito e da discriminação, os X-Men vão sobreviver. Existem ótimos episódios soltos na série, como que o Ciclope é deixado solto no deserto pela Mística, sem os seus óculos, tendo que sobreviver sozinho e finalmente ficando com a Jean no final, demorou 3 temporadas, mas aconteceu, ou o episódio em que as garotas se juntam com uma equipe, ou que a X-23 aparece, eu amo esse episódio, o episódio que a vampira tem a sua personalidade dissipada em várias, envolvendo todos que ela absorveu, e ela enlouquece, a recuperação dela continua nos episódios, e falando na vampira, não dá pra esquecer de novo do relacionamento dela com o Gambit, né? Ao final da temporada a gente tem o Apocalipse aparecendo como um medo geral dos mutantes. O próprio Magneto tem medo da aparição do vilão, o que acaba fazendo com que todos se juntem. O episódio é baseado em criptas, cavernas egípcias, trazendo um apocalipse realmente ameaçador. A sua intenção não era necessariamente ruim, afinal ele queria transformar todo o planeta em mutantes, e como eu disse, não é algo necessariamente ruim, afinal ele não queria se manter sozinho no mundo, queria pessoas como ele. Essa opressão não nasceu agora, mas estava presente muito antes, desde as raízes. A batalha com o vilão no episódio seguinte é absurda. A magnitude é de explodir cabeça, mano, é nível Vingadores Ultimato. Eu sempre falo aqui, mas é porque é o único referencial que eu tenho. E claro, o vilão retorna no final da série ainda mais poderoso, e eu amo como ele é bem explorado aqui, diferente do filme. Eu acertei e me uni à tecnologia para liderar a evolução da raça humana. Um vilão que dá medo até no Magneto, mano. Realmente ele tem que ser temido. Mas como todas as séries boas da Marvel, essa teve seu fim muito cedo. X-Men Evolution tinha sua própria linha de brinquedos, mas a falta de vendas forçou a Marvel a reduzir a produção e, claro, acabar com o desenho. Afinal, não importa quão bom o desenho seja, se não vende brinquedos, já era. E sim, o nosso odiado Avi Arad estava envolvido nessa série, então saibam que o cancelamento tem dedo desse maldito aí, desgraçado, o que não tira toda a validação da série, e como ela explora de forma esplêndida os temas dos X-Men. Ela não tenta renovar nem nada disso, mas acerta em trazer coisas novas para a mesma fórmula. Afinal, é uma fórmula que, cara, nunca vai ter fim. É uma fórmula totalmente atemporal, com a representatividade absurda da equipe. Até mesmo o Mancha Solar faz uma aparição. É muito legal ver ele aqui. Tô falando de novo porque realmente é bem bacana. E a cor da pele continua a mesma dos quadrinhos aqui. É um tapa na cara de novos mutantes. A finalização da série e o discurso do Xavier demonstra que os X-Men se tornariam a equipe dos quadrinhos futuramente. Afinal, o Xavier acaba tendo essa visão do futuro. Eles cresceriam e se tornariam a equipe que a gente conhece na série animada. E mano, é lindo ver que essa família vai se manter junta até o fim, independente dos preconceitos. X-Men é uma franquia muito importante para muita gente. Essa importância transcende o que você pensa e o que eu penso. É uma importância que atinge pessoas ao longo do mundo. Eu fico triste de saber que os filmes acabaram não sabendo trazer isso, colocando talvez os mutantes ali com uma equipe genérica, mas eu espero muito que essa importância volte a acontecer, que essa força da equipe novamente seja reconhecida pelas pessoas, porque sinceramente, cara, é realmente inspirador. Obrigado a todos. Revertemos a catástrofe. Mas não sem termos pago um preço. Mas o aço é forjado pelo fogo. E assim como o aço, também ficamos mais fortes. Estamos preparados para o futuro. Eu sei disso porque cheguei a ver a mente do Apocalipse. Mutantes voltem para cá. Muitos desafios ainda nos aguardam. Mas eu vi alguns inimigos se tornarem nossos amigos. E com um peso no coração, eu vi o mais querido dos amigos se tornando o mais terrível dos inimigos. Vi meus X-Men crescerem e mudarem. E é claro, vi que algumas pessoas não mudam nunca. Mas uma coisa ficou clara. Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário, os X-Men sempre estarão prontos. E disso eu sinto muito orgulho.